Por Trás de Seus Olhos, série que estreou na Netflix, está entre as mais vistas na plataforma. Vamos falar dela aqui nesse vídeo, fica aí até o final. Vamos falar dessa série interessante que está na Netflix, Por Trás de Seus Olhos. Série baseada num livro, que está entre as mais vistas na plataforma. E é bem interessante algumas coisas que a gente tem para falar sobre ela. Mas antes, eu já peço para você já sabe o que eu vou pedir, né? Aquele like que é importante. Eu peço muito para você se inscrever no canal, que é tão importante quanto, até mais nesse momento. Também peço para você compartilhar esse vídeo com quem você quiser e ativar as notificações para quando sair mais vídeos você ser avisado, tá bom? Então vamos falar dessa série que para mim foi mais interessante do que as outras em alguns aspectos e em outros não. E eu vou explicar por quê. Bom, essa é a primeira série que eu assisto que eu já conhecia a história bem antes dela ser mostrada na série, porque como ela é baseada no livro, e eu já tinha lido o livro aqui, ó, Por Trás de Seus Olhos, da Sarah Pembroke. Então, alguns anos atrás eu li esse livro. E aí é uma experiência bem interessante você assistir uma série baseada num livro que você já leu, né? Porque aí a expectativa é totalmente diferente de uma série original ou baseada no livro que você ainda não leu, né? Então, tem essas diferenças que eu vou falar aqui agora. Mas antes, claro, eu vou falar qual é o enredo dessa série, que é o mesmo do livro. Trata-se do seguinte: uma mulher, ela vai trabalhar como secretária de um psiquiatra. É um emprego novo dela. Um dia antes, na noite anterior ao dia que ela tem que ir se apresentar ao psiquiatra, ela vai no bar encontrar uma amiga. Essa amiga acaba não indo e ela, por coincidência, do acaso ali, ela acaba encontrando um cara que estava lá já na saída e aquelas coisas de esbarrar e tal. E aí eles começam a conversar, se dão bem, até trocam um beijo, mas fica só naquilo. No dia seguinte, quando ela vai se apresentar ao chefe, ela descobre que o chefe é esse cara da noite anterior. E não apenas isso, ela vê que ele é casado e que ele está lá com a mulher dele. Ela, inclusive, quando vê os dois, ela se esconde de maneira que ele não vê ela. Então ela vai embora, deixa para ir uns dias depois, né? Ela trabalha nesse consultório 3 vezes por semana. Então aí quando ela vai lá trabalhar, se apresenta a ele, ele reconhece ela e ela fala: olha, aquilo que aconteceu não foi nada demais, vamos fazer de conta que nada aconteceu e vamos levar a vida. Eles decidem fazer isso. Dias depois, essa secretária, depois de deixar o filho na escola, voltando do caminho para casa, ela esbarra numa mulher e ao ajudar essa mulher a levantar, quem é essa mulher? A esposa do psiquiatra. Ela fala que está trabalhando como secretária do psiquiatra, a mulher do psiquiatra fica interessada por ela, até força assim, uma amizade. As duas começam a se encontrar com mais frequência e se tornam amigas. Ao mesmo tempo em que a secretária, mesmo relutando, não querendo muito, ela começa a engatar um romance com o psiquiatra. Então ela fica dividida entre ter um caso com o psiquiatra e ser a melhor amiga da mulher do psiquiatra. Fica essa relação. Esse é um ponto. O outro ponto é que essa mulher do psiquiatra, ela passou algum tempo internada numa clínica para tentar se recompor de um trauma que aconteceu na vida dela, que foi a morte dos pais no incêndio em que ela estava também na casa, e ela foi salva pelo marido psiquiatra. Desde então, ela passou um tempo nessa clínica e depois que saiu de lá, ela tomou uma medicação pesada, inclusive para controlar essas ansiedades, essa coisa toda. Na clínica onde ela esteve, ela fez amizade com um rapaz chamado Rob. E eles ficaram tão amigos que criou-se uma relação entre eles. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é que essa mulher do psiquiatra, ela desenvolveu uma coisa que é uma viagem extracorporal, que ela consegue se concentrando e fazendo exercício, a alma dela sai do corpo e ela consegue ir a distâncias maiores e ver o que está acontecendo, né? Ela consegue espionar quem ela quiser, fazendo esse exercício de sair do corpo dela, né? Ela sai do corpo dela e ela vai percorrendo os lugares. Inclusive, foi fazendo isso que ela não percebeu
que a casa em que ela estava incendiando e os pais morrendo. Por isso que ela não fez nada e por isso que ela ia inclusive morrer se não fosse o marido dela, que na época era namorado, salvar ela. Enfim, esse é o terceiro ponto. Então, nesse atual momento em que a série começa, esse amigo dela, o Rob, que ela conheceu na clínica, já morreu e ela tá com o marido tentando recomeçar a história deles dois e quando aparece a secretária. É daí pra frente, se eu contar mais, eu revelo coisas da história que não fica interessante para vocês saber, porque aí estraga, dá o spoiler e tal coisa. Esse é o enredo da série. Aí eu vou te contar qual o meu sentimento assistindo essa série, que eu já tinha lido o livro. Então, quando você assiste uma série que você já sabe a história, né, é um pouco menos interessante, não é tão legal, porque você não se surpreende, na verdade, em momento algum com o que está acontecendo. Na verdade, você está assistindo a série só mesmo para verificar se fizeram igual o livro. Falando, vamos ver se está fiel, vamos ver se eles fizeram igual está no livro. E a série realmente faz fielmente ao que está no livro. É uma proposta, tanto o livro quanto a série, de falar de uma coisa envolvendo o sobrenatural. Então tem o suspense, tem uma história interessante por trás, tem as intrigas, tem o espectador, basicamente, ele é colocado no lugar ali dessa mulher que é a secretária, né, de não saber das coisas, e a história aí se revelando, né, fatos do passado, algumas coisas vão se revelando a ela no decorrer da série. Então a gente tem esse ponto de vista dela, mas quem já assistiu, que é o meu caso, quem já leu o livro, assim, fica naquela coisa assim de, sabe assim, não se envolver tanto, porque você já sabe qual é a história, né? Então é uma coisa muito mais de saber se foi levado para a tela aquilo que está no livro. Então você assiste até sem muita empolgação, assim, é como se fosse realmente um checklist. Vamos ver se esse personagem está igual está no livro. Vamos ver se agora vai acontecer igual aconteceu no livro tal evento. Então eu digo para você, se você não leu o livro e vai assistir a série, você vai gostar, você vai achar interessante, né? Eu já falo para você que tem esse elemento do sobrenatural, né? Um elemento fantasioso, né? Um elemento que mexe com o oculto. Então tem isso, não é uma série totalmente assim baseado realmente só no que é verossímil, totalmente assim sem levar em conta esse lado do obscuro, né? Do esoterismo. Mas se você embarcar na história, você vai ver que é interessante, tem umas pequenas reviravoltas que são bem legais, você passa a entender melhor algumas coisas que são interessantíssimas para o enredo da história, né? Alguns personagens bem pontuais. Então é bem legal, eu acho que você vai gostar. Se você já leu o livro Por Trás de Seus Olhos, você vai gostar do trabalho que foi feito, porque foi bem fiel ao livro. E é isso aí, eu acho que ficou interessante, né? Uma outra coisa ali, é uma minissérie, né? São 7 episódios. Poderia até ser apenas 5, né? Tem alguns momentos que se arrasta um pouco para poder aclimatar o espectador na história, que não precisava tanto. Mas é bem legal, eu acho que você vai gostar, é bem interessante. E é claro, né? Já que a gente está falando da série, nada mais apropriado do que recomendar o livro, que é um livro bem interessante, tá bom? Então fica aí a minha análise dessa série, Por Detrás dos Seus Olhos. Você vai gostar bastante, tá bom? Assim como fica não apenas a minha indicação, mas o meu pedido para você dar o like nesse vídeo, que isso é muito importante, ajuda o canal. Peço para você também se inscrever, muito importante agora, vamos fazer esse canal crescer. Também peço para você ativar as notificações para quando sair mais vídeos você ser avisado e compartilhar esse vídeo com todo mundo, tá bom? Eu fico por aqui, logo mais tem mais vídeos para você. Tchau!